Você sabe como cantar a música Talking to the Moon, do Bruno Mars? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar a cantar essa música inteira nessa aula de hoje. Bora lá! Talking to the moon. Para nós começarmos, eu quero que você primeiramente deixe o seu like aqui embaixo. Eu quero que você interaja aqui comigo. Nós vamos analisar essa música completa, frase por frase, palavra por palavra. E sim, aqui nessa aula de hoje você vai aprender a cantar cada frase desta música. Para nós começarmos, vamos iniciar aqui ouvindo essa música inteira, né? Vamos ouvir a música inteira com a letra e aí depois vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. E bora ouvir essa música. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Alone, talking to the moon. Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back, yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Antes de mais nada, só pra ficar claro aqui, o título da música Talking to the Moon significa conversando com a lua, falando com a lua. E aí nós vamos agora, nesse exato momento, analisar frase por frase, palavra por palavra. Nós vamos ouvir a música pausando e eu vou explicar aqui o que quer dizer cada frase, as expressões, todos os verbos que contém aqui e também a pronúncia, que é o mais importante para você saber cantar, né? Então, let's go!
I know you're somewhere out there. Só pra você entender, quando ele fala I know, significa eu sei. You're significa você está. Verbo to be. É uma abreviação de you are. I know you are. E aí, juntou your. Preste atenção aqui, ó. Somewhere significa algum lugar. Out there, lá fora. Então, eu sei que você está em algum lugar lá fora. E aí ele canta tudo isso dizendo I know you're somewhere out there. Se você perceber, você vai ver que out se junta com there. Quando que isso acontece no inglês? Quando uma palavra termina com um som em que a próxima palavra começa com um som que é semelhante ou parecido, ou às vezes igual, e aí a palavra se junta. Por isso que ele fala out there. Você não vai ver ele cantando out there. Não, ele fala out there. Coisa mais normal, você vai perceber isso aqui ao longo dessa letra. Então, I know you're somewhere out there. I know you're somewhere out there. Somewhere far away. Então, a primeira coisa que ele cantou ali foi eu sei que você está em algum lugar lá fora. E agora ele canta somewhere far away. Algum lugar bem distante, longe. Eu não sei se você se lembra, mas a expressão far away é vista lá no filme do Shrek, naquele lugar que eles vão que se chama tão distante. Em inglês eles chamam de far, far away, que a gente traduz lá no filme pra tão distante. Você tem que entender que far away significa tão distante, muito longe. Algum lugar bem distante, bem longe. Somewhere far away. Então eu sei que você está lá fora, em algum lugar distante. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. E então ele canta I want you back. Eu quero você de volta. Ou você pode traduzir para eu te quero de volta. Então I want é eu quero. You, você, back, de volta. Então I want you back. I want you back. Uma coisa que você vai perceber sempre que você estudar inglês com qualquer música é que muitos cantores, muitas vezes, eles não finalizam as palavras. Então, você pode perceber aqui que o back, o CK ali do final, o som é muito sutil e quase não aparece. I want you back. E o CK no final ali, back, esse K que vai no final, quase não aparece. Isso é uma das coisas mais comuns, mais normais com relação à música. Por isso que às vezes você não consegue compreender 100%, porque numa canção tem essa elevação de voz, aí diminui, aí grita, aí canta. E às vezes a palavra não é concluída de modo claro, perceptível. Olha só. I want you back. Bem sutil lá no final. Back. My neighbors think I'm crazy. E então ele canta essa frase aqui, ó. My neighbors think I'm crazy. Então primeiro ele disse, eu quero você de volta, eu quero você de volta. E depois ele diz, meus vizinhos pensam que eu sou louco. My neighbors think I'm crazy. Eu acho interessante porque no final, quando ele fala I'm crazy, eu sou louco, ele puxa o Y ali pra crazy, que é normal também com música, né? Tá elevando uma vogal lá no final. Então, my neighbors think I'm crazy. Meus vizinhos pensam que eu sou louco. Somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. E vamos analisar a pronúncia do inglês da vida real aqui, ó. Preste atenção. Lembra que eu falei que quando uma palavra termina com um som e a próxima começa com um som semelhante, o que acontece? Junta. Então toda palavra que você vai ver aqui nessa música que termina com T e a próxima palavra começa com T, vai juntar. É padrão do inglês isso. Então ele não fala but they, ele fala but they. But they, mas eles, but significa mas, they significa eles, então mas eles, but they don't, pra quem não sabe, é o não do presente. Sim, Murilo, no presente tem não do presente, não do passado e não do futuro. Pra quem não sabe, don't é o não do presente. Simple present.
quando você quer dizer uma frase negativa no presente. Se você quer falar, por exemplo, eu não entendo, I don't understand. Só que uma coisa que você vai perceber aqui é que, sim, ele omite o som do T, do don't. E não é uma coisa só da música. A coisa mais comum sobre esse termo don't é você não ver o T sendo pronunciado. Quando você vê alguém falando assim, ó, eu não gosto, I don't like. Às vezes a pessoa pronuncia don't como som de don't, I don't like. E muitas vezes você não vai ver o T sendo pronunciado no final. I don't like. Não. É por isso que aqui ele fala but they don't understand. Ele junta don't, tirando o T e junta com understand, que é o verbo entender. E aí fica but they don't understand. But they don't understand. Então ele junta o don't, o último som N, como understand, they don't understand. Como é que faz para você treinar essa parada? Ouve várias vezes a frase e não vai pela leitura, vai por aquilo que você está ouvindo. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have. Então, mas eles não entendem. E aí então ele canta: você é tudo que eu tinha. You're all I had. Você é tudo que eu tinha. You're all I had. Você pode traduzir para você é tudo que eu tive ou você é tudo que eu tinha. Your é, você está. Na frase anterior, lá na primeira frase da música, era você está. Agora é você é. Primeira coisa que você precisa entender sobre o verbo to be. Verbo to be significa ser ou estar. Lá no começo, you're somewhere out there. Lá é você está. Pergunta do contexto, algum lugar. Agora é o contexto de você é. Você é tudo que eu tive. Você é tudo que eu tinha. You're all I had. You're all I had. E sim, a gente junta you're all I had. You're all I had. Parece até uma nova palavra, né? Lie had, ali no final. Por conta de juntar all com I. Quando que isso acontece, Murilo? Quando uma palavra termina com consoante, a próxima começa com som de vogal, o que acontece? Isso é um padrão de conexão, tá? É uma coisa que nós ensinamos aqui nesse canal, com filmes, com músicas, com séries. É algo que eu ensino para todos os meus alunos. Quando você entende as conexões, a sua compreensão, seu ouvido fica mais atento e mais afiado a compreender frases mais complexas. Então, you're all I had. Então, você é tudo que eu tive, tudo que eu tinha. At night when the stars light up my room. E então vem a frase at night, significa de noite, à noite. When the stars, quando as estrelas, light up, iluminam my room, meu quarto. É importante você entender que room não necessariamente se refere ao quarto no sentido literal. Entenda que quarto, o ambiente que você dorme, a gente chama de bedroom, que é o ambiente que tem a cama. Bed significa cama, room é o cômodo, é o espaço, o ambiente. A gente pode adaptar esse my room aqui para meu quarto. Então, quando você tem aqui à noite, quando as estrelas iluminam o meu quarto, você tem essa frase. At night, when the stars light up my room. Eu vou voltar aqui para você ver como que ele pronuncia isso aqui, olha só. All I had. At night when the stars light up. O que eu quero que você preste atenção aqui? Nas omissões dos T's, que é a coisa mais comum. Ele não fala at night. Não, ele fala at night. At night when the stars light up. Ele não fala light up. Não. Percebe como que é um padrão? Nessa frase você vai ver os T's sendo omitidos. Olha aí, ó. All I had. At night when the stars light up my room. Ok. Podemos dizer que ele omitiu quase que 100% dos T's nessa frase. Por que não 100%? Porque o THE ali, the stars, não tem como omitir. Mas ele não fala at, ele fala at night. Ele não fala o T de night, ele fala só at night when the stars light up. Ele não fala light up,
my room. Então, de noite, quando as estrelas iluminam meu quarto, e é sobre isso, tá? Se você for cantar aqui igual ele tá cantando, at night when the stars light up my room. Dessa forma. Light up my room, I sit by myself. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Sim, na maioria das frases ele vai omitir o som do T. Aqui, por exemplo, ele não fala sit by myself. Não, I sit by myself. O que significa isso? Vamos lá. Sit é o verbo sentar. Quando ele fala I sit by myself, o contexto que essa frase carrega é o sentido de eu me sento sozinho. Tudo aquilo que você coloca no inglês by myself, tudo aquilo que você faz by myself, no inglês carrega o sentido do quê? De algo que você faz sozinho, por conta própria, às vezes solitário, mas indica que você realmente está fazendo aquilo por conta própria, sozinho, ali, e é você. Então, I sit by myself, eu me sento, e aí temos o título da música sendo cantado a partir de agora. I sit by myself, talking to the moon. E sim, eu quero te ensinar uma coisa com o título dessa canção. Preste atenção. Talking to the moon, eu falei, significa conversando com a lua, falando com a lua. Murilo, por que não tem o termo with? Já que with significa com. Não teria que ser talking with the moon? Sim, eu tenho certeza que você pensou nisso, mas vamos lá. Toda vez que você usa talk, no sentido de falar, conversar, que é o que esse verbo significa, você vai lembrar o seguinte, sempre que você usa talk, você precisa usar to, se você for indicar com quem você está conversando. Se eu fosse falar pra você aqui, ó, eu preciso conversar com o meu chefe. I need to talk to my boss. Depois do talk, não vem with, vem to. Ah, eu quero falar com você. I wanna talk to you. É por isso que ele fala talking to the moon e não talking with the moon. Tá, mas eu posso usar with? Se eu usar vai estar errado? Não vai se encaixar no contexto do verbo, tá? Não funciona, tá? Quando você for usar talk, use to, se você for falar com quem você está conversando, tá bom? Então, I talk to you every day. Eu converso com você todo dia. E é dessa forma que você usa esse verbo talk, sempre com to. Então, talking to the moon, eu diria conversando com a lua, falando com a lua. E é o falando, não é o falando do speak, tá? Speak é o falar no sentido literal. Aqui é talk no sentido de conversa. Tanto que eu diria que a melhor tradução aqui seria conversando com a lua. Trying to get to you. E então vem a segunda frase do refrão. Trying to get to you. Tentando chegar até você. Tentando chegar a você. O que é interessante é que esse trying to, ele canta de modo abreviado. Ele não fala trying to, ele fala tryna. É uma abreviação de trying to. Tryna. Isso existe com várias outras abreviações, vocês sabem, né? Going to, gonna. Want to, wanna. Let me, got to, gotta. Isso existe com vários verbos, e inclusive com trying to, tryna. Então, tryna get to you, tentando chegar até você. In hopes you're on the other side. Então ele canta in hopes you are on the other side. O que quer dizer? Quando ele fala in hopes, entenda que hope significa esperança, tá? E quando você quer falar assim, na esperança de que, você fala in hopes. Desse jeito aqui que ele cantou, in hopes. In hopes you are on the other side. Na esperança de que você esteja do outro lado, né? É isso que ele tá cantando. On the other side. Na esperança que você esteja do outro lado, talking to me too. Conversando comigo também. É importante você entender que talking to me é conversando comigo. Lembra que eu falei do talk, você sempre usa to? Então, talking to me too. E o to no final com dois O indica também. Então, na esperança que você está
do outro lado, conversando comigo também. In hopes you were on the other side, talking to me too. Talking to me too. Or am I a fool? E aí ele faz uma pergunta aqui, ó. Ou eu sou um tolo? Or am I a fool? Am I é verbo to be, pergunta. Se você estudou verbo to be na escola, você vai lembrar disso aqui. Quando você tá afirmando, I am. Quando você tá perguntando, am I? É por isso que essa frase é uma pergunta, né? Então, ou eu sou um tolo, or am I a fool? Eu sou um tolo who sits alone, que se senta sozinho, talking to the moon, falando com a lua, conversando com a lua. Então, fazendo a junção de todas as frases, o que ele tá cantando? Conversando com a lua, tentando chegar até você, na esperança que você esteja do outro lado, conversando comigo também. Ou eu sou um tolo que fica sentado sozinho, conversando com a lua. É isso, o refrão começou com Talking to the Moon e acabou com Talking to the Moon. Só que agora é uma pergunta, né? Então essa frase toda quer dizer, ou eu sou um tolo que se senta sozinho, conversando com a lua. Who sits alone? E como é que ele canta isso? Or am I a fool? Am I a fool who sits alone? Ele não fala alone. Nunca espere você ouvir alone na vida real. Alone. Who sits alone talking to the moon. E aqui eu quero ensinar uma parada pra você que talvez você nunca aprendeu sobre o verbo talk. Gente, não é porque talk tem aquele L ali, ó, que você tá vendo ali, talk, que você vai pronunciar com esse som do L que eu falei agora. Talk to the moon. Talking to the moon. Não. Você sabia que a palavra walk, talk, come, esses L's são mudos? Ou seja, é como se eu estivesse falando assim, talking, talk, de talk, 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 sem o som do L. Tá bom? Você não vai ver ele cantando talking to the moon. Não. É talk, talk, talk. E aí você vai colocar ing, talking, talking. Qual que é o outro padrão que você não pode esquecer aqui? Toda palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Lembrando que o título da música está no contínuo, né? Conversando, tá acontecendo, ando, indo. Então, lembra desses dois detalhes em relação à pronúncia, tá? Não é em relação à tradução, é em relação à pronúncia agora. Talking to the moon. Talking to the moon. Oh, I'm feeling like I'm famous. Vamos lá. I'm feeling like I'm famous. Vários detalhes de pronúncia aqui também. Primeiro, I'm feeling, eu estou sentindo. Você pode até traduzir para eu estou me sentindo. Like I'm famous. Como se eu fosse famoso. Literalmente isso, tá? Like aqui não tem nada a ver com gostar, curtir. Like é o que você utiliza quando você quer fazer uma comparação. Você usa ele no sentido de como, no sentido figurado. Eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. Não quer dizer que ele seja. E perceba, não tá falando sobre o Bruno Mars, né? Que obviamente é famoso. Mas tá falando o seguinte, eu estou me sentindo como se eu fosse famoso. I'm feeling, eu estou me sentindo. Like, como, I'm famous. E aí outra coisa importante você entender aqui sobre a pronúncia. Não é famous. Não é porque tem O-U-S aqui que você vai cantar famous. Não, é famous. Som do us, famous. I'm feeling like I'm famous. Olha aí o som, do jeito que ele canta. Presta atenção. Talking to the moon. Presta atenção a partir de agora. Oh, I'm feeling like I'm famous. Famous, viu? Não tem nada de famous, não. Famous. Então, eu tô me sentindo como se eu fosse famoso. The talk of the town. E então ele canta The Talk of the Town. Presta atenção. Isso aqui você vai ter que adaptar, tá? Porque a tradução ao pé da letra é a conversa da cidade. O assunto da cidade. Ah, Murilo, eu acho que tá mais pra fofoca da cidade. Pode ser. Mas eu quero que você entenda que talk não é fofoca. Talk é o assunto, a conversa.
o que as pessoas estão falando, aí você pode adaptar para fofoca, mas fofoca é gossip, ok? É outra palavra. Então aqui é o assunto da cidade. E aqui entenda, town, geralmente a gente usa town para cidade no contexto de cidades pequenas. Você deve ter visto o termo city, C-I-T-Y, city, para cidade. E agora town é um outro exemplo para cidade, geralmente é usado para cidades menores, tá? Então, the talk of the town, a conversa da cidade, o assunto da cidade. Você poderia até adaptar para um formato bem diferente, o assunto do momento. É como se fosse isso, tá? O assunto do momento, o assunto da cidade. E vamos lá. The talk, não é talk, né? É talk, the talk of the town. They say I've gone mad. E então ele canta, they say I've gone mad. Preste atenção. Agora ele tá dizendo o seguinte, ó. They say, eles dizem, I've gone mad. É uma frase com I have gone mad. É uma abreviação ali. I've, abreviada de I have, significa que eu fiquei louco. Então, eles dizem que eu fiquei louco. Eles dizem que eu enlouqueci. They say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. Sim, eu fiquei louco. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. E então ele canta essa frase aqui, ó. Presta atenção. But they don't know what I know. 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 But they don't know. Mas eles não sabem. What I know, o que eu sei. E aí é aquilo que eu falei sobre o T, gente. Vai juntar. Eu não falo what I know. Não, eu falo what I know. But they, juntou de novo. Don't know, but they don't know. Você pode falar but they don't know, que é o jeito que ele canta. But they don't know what I know. But they don't know what I know. Mas eles não sabem o que eu sei. Cause when the sun goes down. Cause when the sun goes down. Presta atenção, cause é uma abreviação de because, que significa porque. Because when the sun goes down, porque quando o sol se põe, tá? Estamos falando aqui do ato do sol agora se pôr, certo? Então, presta atenção aqui, gente. Porque quando o sol se põe, cause when the sun goes down, eu quero que você entenda aqui que temos um phrasal verb. Qual que é o phrasal verb aqui? O phrasal verb go down, que significa literalmente ir para baixo. Ele tem um ES ali porque está na terceira pessoa, sendo conjugado com the sun. The sun goes down. Então, o sol desce, o sol se põe. Então, because when the sun goes down, porque quando o sol se põe, Someone's talking back. someone's talking back. Aquele S que você está vendo aqui no someone significa is. Someone is talking back. Alguém está falando de volta. Alguém está conversando de volta. É como se fosse alguém está me correspondendo. Alguém está correspondendo de volta. Então, alguém está falando de volta. Someone's talking back. Yeah, they're talking back. Então, yeah, they're talking back. Sim, eles estão falando de volta. Tá confirmando. Yeah, they're talking back. E aí entenda que there é uma abreviação de they are, verbo to be. Eles estão falando de volta. They are talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room. E aqui temos a mesma frase indo para o refrão. À noite, quando as estrelas iluminam meu quarto. At night when the stars light up my room. I sit by myself, Eu me sento. I sit by myself. talking to the moon, Talking to the moon. Conversando com a lua. trying to get to you. Tentando chegar até você. In hopes you're on the other side. Na esperança que você está do outro lado conversando comigo também. In hopes you are on the other side. Talking to me too. Talking to me too. Oh, am I a fool? Ou eu sou um tolo, or am I a fool?
Who sits alone, que se senta sozinho, talking to the moon. Conversando com a lua, talking to the moon. E então ele canta essa frase aqui, ó, presta atenção, vou voltar aqui para nós ouvirmos. Do you ever hear me calling? Presta atenção, quando ele pergunta do you ever, é importante você entender que esse do you ever, você já ouviu do you ever hear me? Você já me ouviu chamando? Do you ever hear me calling? E aí sim, ele fala calling, né? Modo mais fechado. Do you ever hear me calling? É importante você entender que esse ever aqui tá dando uma ideia de já. Você já me ouviu? Do you ever hear me? Em algum momento você já ouviu eu chamando? Do you ever hear me calling? Vou voltar aqui para nós cantarmos juntos. Ignorem a minha voz, tá, gente? O importante aqui é você aprender a cantar as palavras, a letra, né? Preste atenção porque agora nós vamos voltar para o refrão da música e a música já está encaminhando para o final. Agora ele engatou no refrão de um jeito completamente diferente de todos os outros do restante da música, porque agora ele foi 'Cause every night I'm talking to the moon. Então, o que ele fez aqui agora? Ele colocou ali no começo, porque toda noite eu estou conversando com a lua. E vocês sabem, né? O refrão começa com talking to the moon, só que agora ele começou lá em cima já, engatando inclusive naquela frase que nós acabamos de analisar aqui. Do you ever hear me calling? Você já me ouviu chamando? Porque toda noite eu tô conversando com a lua. Então agora, essa primeira frase do refrão foi diferente, tá? Porque toda noite, 'cause every night. Aí você vai juntar 'cause, não é cause, tá? Não fala cause, não. 'Cause. E você vai juntar esse 'cause com every. 'Cause every night I'm talking to the moon. E vamos lá. Agora ele vai cantar diferente de novo. Still trying to get to you. Qual que é a diferença agora? Ele adicionou o termo still, que significa ainda. Ainda tentando chegar até você. A única coisa que mudou é o ainda. Agora é still trying to get to you. Still trying to get to you. In hopes you're on the other side. Na esperança que você está do outro lado. In hopes you are on the other side. Talking to me too. Talking to me too. Conversando comigo também. Ou eu sou um tolo, or am I a fool? Who sits alone? Que se senta sozinho. Talking to the moon. Conversando com a lua. I know you're somewhere out there. E aí ele termina a letra do mesmo jeito que ele começa lá no início, né? I know you're somewhere out there, somewhere far away. Então ele termina dizendo: eu sei que você está em algum lugar lá fora, em algum lugar longe, somewhere far away. As mesmas frases que nós analisamos no início desta canção. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora ouvir essa música inteira
tá? Do começo ao fim, com a letra, mais uma vez. Só que agora a grande diferença é que eu não quero que você só ouça, assista, leia. Eu quero te desafiar a cantar comigo esta música. Murilo, como é que eu vou aprender a cantar a música da melhor forma possível? Você vai treinar ela mais de uma vez. Então, se for necessário, volte esta aula mais de uma vez para você entender cada frase, entender como pronuncia, entender todos os padrões de conexão, de pronúncia, de fala, de canto, para você cantar da melhor forma possível. E bora finalizar essa aula ouvindo e cantando essa canção. Bora lá! I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Do you ever hear me calling? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 'Cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I know you're somewhere out there, somewhere far away. Por apenas 12 vezes de R$ 99,90 no boleto. É isso mesmo, por apenas R$ 99,90 por mês, você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas, que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos,
com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada, eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal. E você também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, também um curso de inglês com a Bíblia, estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês. E a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp.